Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Leandro Dias e com muita alegria eu estou aqui mais uma vez neste canal abençoado, né? O canal falando de Jesus para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Gente, hoje eu tenho uma palavra especial e eu te peço, fica nesse vídeo. Eu quero te fazer uma pergunta, já vou começar logo com o nosso tema. E o tema meu é uma pergunta que eu vou fazer a você. Aonde você acha que ficavam os mortos antes da ressurreição de Cristo, antes da cruz, antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e ser ressuscitado por Deus Pai e subir aos céus? Aonde é que os mortos ficavam? Você já parou para pensar nesta questão? Porque nós sabemos que Jesus, no momento em que ele está ali na cruz, entre dois ladrões, um zomba dele e o outro pede: lembra de mim quando entrar no teu reino. Ou seja, aceita Jesus. Entende que Jesus é o Filho de Deus. Entende que Jesus é aquele que veio para salvar o homem dos seus pecados e levar o homem até Deus. Jesus naquele momento diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas e antes dessa fala, antes de Jesus morrer, aonde é que ficavam os mortos? Era nesse paraíso que Jesus falou para aquele ladrão ou tinha um outro lugar em que as pessoas ficavam? Muito bem, nós vamos tratar deste assunto neste vídeo, então fique até o final, porque o tema hoje é especial. Como sempre, né? Esse canal aqui tem apresentado temas maravilhosos da palavra do Senhor. Você que ama a palavra do Senhor, aqui você vai encontrar estudos e pregações para abençoar a sua vida. Mas antes eu quero te pedir, como sempre, se inscreva neste canal, gente. Se inscreva neste canal. Graças a Deus nós estamos chegando aí a quase 100 pessoas que estão conosco. Estou faltando 5 pessoas para chegar a 100. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Talvez você vai estar vendo esse vídeo depois desse canal bombar, né, de inscrito. Mas no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 95 pessoas conosco, que faz parte da família falando de Jesus. Então Deus abençoe. Então se inscreva, deixe seu comentário, ative o sininho de notificação e divulga esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nos seus status, nos seus stories. Divulga esse vídeo para que mais pessoas possam estar falando sobre esse assunto. Ou no caso, sabendo sobre esse assunto, aprendendo sobre esse assunto, né? Irmãos, a mensagem de hoje é como um estudo, é uma mensagem mais calma, mais detalhada, né? Então eu peço que você preste um pouco de sua atenção, eu te peço um pouco da sua atenção, te peço que você pegue aí a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia calmamente. O texto base nosso, ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. É uma fala de Jesus sobre este assunto. Diz assim, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado.
Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar de cá para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhes disse: Se não houve Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, que coisa interessante aqui. Antes de entrar no nosso tema propriamente dito, eu quero pontuar aqui algumas coisas. É um texto que mostra um condenado eternamente, alguém que rejeitou a palavra do Senhor, depois de estar no lugar de tormento, deseja ser um missionário. Olha que contraste, né? Que coisa. Depois de conhecer a realidade do sofrimento eterno que aqueles irão enfrentar, aqueles que saíram dessa terra sem Deus, e muitos que irão sair porque não querem aceitar Jesus, depois de entender o sofrimento que é viver longe de Cristo após sair desta terra, ele decide que ele quer ser agora um missionário. Ele pede uma oportunidade a Abraão para que ele voltasse aqui à terra e pregasse para os seus irmãos, se tornasse um ganhador de alma. Olha que coisa interessante. Todo dia Deus dá a oportunidade ao homem. Eu quero que você entenda isso. Todo dia Deus dá a oportunidade ao homem de ser salvo, de ser ganhador de alma, de ser um grande obreiro, de ser um grande homem, uma grande mulher, alguém abençoado por Deus. Todos os dias essa oportunidade, cada dia que o sol nasce, cada dia que alguém levanta pela manhã, tem de Deus uma oportunidade. E esse aqui não é diferente. Ele teve essa mesma oportunidade que todos têm. Mas o que ele fez com essa oportunidade é que foi o fato determinante para ele chegar no estado que ele se encontra. Ele pegou essa oportunidade e rejeitou. Ele não foi condenado aqui porque era rico, né? Porque a impressão que se dá se não entrarmos profundamente nesse tema é que ele foi ao lugar de tormento porque ele era rico. Isso não tem nada a ver, não é verdade? Até porque Deus é rico, né? Deus é rico. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros de jaspe, aí é o lugar onde nós vamos estar. Imagine aonde o Senhor está, né? Ele é dono do ouro e da prata, a Bíblia deixa isso bem claro, né? Então Deus é um Deus rico, dono de tudo, né? Então não é esse o problema, é o amor, a riqueza que é a raiz do mal. Não é a riqueza, ter dinheiro não é mal. Agora, amar o mal ou amar o dinheiro mais do que a Deus, isso é mal. Isso aí leva o homem à perca de salvação. E esse homem vivia gozando de toda a sua riqueza, de vestes esplêndidas, de bons alimentos, enquanto alguém precisando batia na sua porta, ou estava sempre ali na sua porta desejando. Você imagine alguém com fome, doente, cheio de chagas, né? Com as feridas no seu corpo, sem ter como se tratar, sem ter o que se alimentar, vivendo num estado de privação total, e uma outra na porta de uma pessoa que tem tanto que cai a mesa, migalhas pelo chão, e dão os animais, mas não lhes oferece um prato de comida, né? Ali não havia amor no coração deste rico. E tudo isso juntando o conjunto da vida dele sem Deus, porque o homem que tem Deus, ele tem amor e ajuda o seu próximo. O que acontece? Ele perdeu a sua salvação. Só que esse homem aqui, ele viveu antes, o tempo dele foi antes da morte de Cristo. Cristo conta aqui um fato histórico isso aqui. Isso aqui é algo que aconteceu no passado e que o Senhor tinha conhecimento, né, deste fato.
Então, para onde é que esse homem foi? Para onde é que os salvos também iria antes da morte de Cristo? Alguns estudiosos da palavra do Senhor, eles acreditam que as almas, né? As almas das pessoas que morriam ia para um lugar chamado Hades. Um lugar chamado Hades. Que, na verdade, é traduzido para o nosso português, como está lá em Apocalipse 20, ou 21, né? Apocalipse 20, como está lá em Apocalipse 20, como inferno, né? Se eu ver aqui a tradução aqui. É Apocalipse 20, o versículo 11, você vai encontrar lá essa tradução de Hades para inferno. Glória a Deus, né? Coisa muito terrível, né? Porque nós entendemos que é um lugar de sofrimento. Então, os estudiosos da Bíblia entendem que as pessoas que morriam antes de Cristo vir, antes da crucificação de Cristo e antes da ressurreição, as pessoas acreditavam que, os estudiosos acreditam que as pessoas iriam para este lugar chamado Hades, ou seja, é um lugar de espera. O que é isso? É um lugar de espera para o julgamento final. E esse lugar era dividido por 2 compartimentos. Eu quero que você entenda isso aqui. Um compartimento aonde ficavam as pessoas condenadas, onde estava esse homem aqui, ele estava no mesmo lugar que Lázaro, só que separado por um grande abismo, né? A Bíblia que nós acabamos de ler na parábola deixa claro, naquele fato histórico que Jesus conta em Lucas ali, 16, 19, né? Capítulo 16, versículo 19, nós acabamos de ler. O homem está em um lugar e Lázaro está em um outro lugar, mas no mesmo ambiente. Por quê? Em ambientes diferentes, mas tendo a oportunidade de ver um ao outro. É como uma pessoa está em um lado da praça e a outra pessoa no outro lado daquela praça. Imagine 2 pessoas em uma praça da cidade, tem um abismo no meio, uma está numa ponta, a outra está em outra ponta, mas na mesma praça. A praça é a mesma, só que a praça tem 2 lados, um de um jeito, outro de outro. E essa pessoa salva está de um lado, em que a Bíblia às vezes descreve, e nessa parábola aqui é descrito como o seio de Abraão, e o outro lado, né, onde ele está, já é um lado onde tem chamas de fogo e tormentos eternos e sede eterna, né? Esse lugar, desse lugar, o rico condenado, ele podia ver Lázaro, podia ver Abraão e podia falar com eles. Ele só não podia atravessar para o lado de lá, porque o lado em que ele estava era o lado dos condenados. Era a seção dos condenados. E o lado que Lázaro estava era a seção onde ficavam as pessoas salvas no tempo da lei, do Velho Testamento, para poder, esperando, na verdade, que Cristo viesse, morresse, ressuscitasse e os salvasse. Preste atenção, porque isso aqui requer muita atenção para que você não entenda de forma errada. Veja bem, o sacrifício de Jesus na cruz, ele teve um efeito retroativo e futurista. Como assim? Ele tem um efeito retroativo, ali um efeito retroativo. Como assim? O sacrifício do Senhor Jesus salvou os pais patriarcas do passado. O sacrifício de Jesus na cruz, ele salva no passado. Ele salvou as pessoas que viveram em Deus debaixo da lei. Mas que a lei não foi capaz de salvar, porque a lei não salva, a lei mostra o pecado, ela não salva. Quem salva é Cristo, ninguém é salvo pela lei. A lei mostra o pecado.
Então imagine Abraão, Isaac, Jacó, todas essas pessoas foram alcançadas por Cristo através da sua morte. Ou seja, poder retroativo, né? Retroagiu. Então Cristo teve na cruz, ao morrer na cruz, teve ele esse, como que eu posso dizer? A cruz de Cristo teve essa função também, de trazer assim a ressurreição àqueles que morreram no passado. E essas pessoas que morriam no passado, então, ficava esperando, né? Ficava ali esperando, glória a Deus, ficava esperando. Ficava esperando nessa seção do Hades, aonde é chamado de seio de Abraão. E aquele homem ali, ele vendo Lázaro num estado maravilhoso, né? Vendo Lázaro ali num estado maravilhoso, o que ele faz? Aquele homem ali, então, ele clama a Abraão. Ele clama que Abraão... Ele clama que Abraão, assim, que Lázaro molhe na sua língua o seu dedo e coloque na boca dele, porque ele está atormentado pelo aquele lugar horrível. Gente, nós temos que ter cuidado com a nossa salvação. Aqui eu quero abrir um parênteses, né? Nós estamos trabalhando com o tema onde é que ficavam as pessoas antes da ressurreição de Cristo, né? Antes da cruz, e já sabemos que ficava naquele lugar ali, né? Nós acabamos de ver aqui no texto que nós lemos. Então, quero abrir parênteses aqui agora para falar algumas coisas. Gente, olha a questão da salvação. A salvação, ela é algo assim que nós não podemos brincar com ela. Porque o que reserva aos ímpios é algo de grande sofrimento, né? É algo de grande sofrimento. Então, o que reserva aos salvos é algo maravilhoso. Mas o que reserva, né, aos condenados é algo terrível. Esse homem estava em tormento. Esse homem estava em tormento e ele clamava que Lázaro, que Abraão mandasse que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na língua e colocasse na boca dele, porque ele estava atormentado. Que coisa horrível, né? Enquanto que Deus dá oportunidade de salvação a todos. E às vezes as pessoas não querem, né? Então, para onde iam as pessoas que morriam antes da crucificação de Cristo? Para um lugar chamado Hades, que é traduzido por inferno, que no caso é um lugar de espera. Aí, como eu já disse, que alguns estudiosos da Bíblia consideram que antes de Jesus morrer, as almas de todos os homens desciam para uma habitação localizada em algum lugar, né? Conhecida como Hades. No Novo Testamento, a palavra, este lugar tinha o nome de Hades no Novo Testamento e no Velho Testamento de Seor, né? Seor no Velho Testamento mas significa a mesma palavra. Originalmente havia duas seções do Hades, né? Havia duas seções, uma para os salvos e outras para o perdido. É isso que eu quero que você entenda, né? Havia duas seções, havia uma para os salvos e outras para o perdido. A seção dos salvos é chamado de seio de Abraão. E o nome da seção dos não salvos não é mencionado. Nós não temos assim o nome da seção do não salvo, né? Onde estava o rico. Nós sabemos que aonde ficavam os salvos era chamado de seio de Abraão. E aonde ficava o ímpio, nós não temos assim o nome. Tem um nome geral, né? Tem o nome geral que a designação geral que é Hades, né? Que está lá em Lucas 19, Lucas 16, versículo 19 a 31, você vai encontrar. Então, aqui nós temos o Salvador faz um relato de um pobre crente que morreu e foi para a parte do Hades, relativa ao salvo, e de um crente e de um descrente rico que morreu e foi para a seção dos não salvos, né? O Senhor faz esse relato aqui nessa parábola, nesse ponto de história que Jesus contou, né? Eu nem considero aqui uma parábola, eu considero, na verdade, isso aqui como uma história. Eu particularmente, pastor Leandro, considero isso aqui como algo histórico, que Jesus está contando algo real.
Agora nós vamos tirar algumas conclusões desse texto aqui, muito importante. Algumas conclusões extremamente interessantes podem derivar desse relato histórico relacionado a Cristo. As atividades dos anjos que levam os crentes até a recompensa, né? Nós podemos encontrar também nesse texto algumas coisas para estudarmos, como, por exemplo, o fato de os anjos terem essa função de levar os salvos, né, a receberem a sua recompensa. Temos a possibilidade de um corpo pré-ressurreição, intermediário para os perdidos e para os salvos. Vocês observam que ele tinha um corpo, mas o corpo do homem, por quê? Porque ele tinha boca, né, conversava, tal. Então, há um corpo intermediário aqui. Nós não vamos focar muito nesse assunto, mas esse homem tinha um corpo, certo? A Lázaro também. Mas lembra que quando a pessoa morre, o corpo fica no cemitério aqui, né? O corpo fica no cemitério. O corpo não vai. O corpo é carne, é terra, volta para o pó. Não é isso que acontece? Pois bem, e o que esse corpo que esse homem tinha? Porque a alma ela não tem corpo. Isso nós entendemos como um corpo intermediário que essa pessoa tem, que fica ali, né? É um tipo de corpo que ele tem um sentido espiritual, né? Não é um material. É um sentido espiritual, porque o inferno não é matéria. O inferno é espírito, é espiritual o inferno. Então ele tem um corpo intermediário, né? E temos aqui a letra C nesse assunto. A ironia de um habitante do inferno querer tornar-se um ganhador de alma. Falei isso no início, pensa aí. Um homem que vivia ali, teve toda a oportunidade, agora se pega no inferno e ele agora deseja ser um ganhador de alma. Nós temos que, agora que nós devemos ser ganhadores de alma, é no tempo presente que nós estamos vivendo, é que nós devemos ser um ganhador de alma. Eu quero, amados, falar aqui para vocês que eu estou usando aqui um guia muito bom de estudo. Eu não vendo ele não, viu, gente? Eu estou falando dele aqui porque acho muito interessante para você que quer aprofundar nesses assuntos. E eu tenho uns livros aqui muito interessantes sobre esse assunto. Eu tenho um guia de Wigington para a Bíblia. Guia de Wigington para a Bíblia. Eu comprei na Central Gospel, pastor Silas Malafaia. Esse livro é muito bom. Eu emprestei ele e, por uma acaso, o irmão acabou deixando, não sei o que aconteceu, rasgar a página da frente, a capa. Mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim. Ó, esse livro é muito bom. Estou usando ele aqui nesse estudo que eu estou trazendo para vocês. Ele tem esse aqui também, 2, ó. Muito bom esse material. Estou indicando para vocês. É na Central Gospel. Você acha esse material. A gente não estou ganhando nada por esse comercial. Não é comercial, não. Eu estou simplesmente como pastor te indicando livros. Então, este livro aqui é que eu estou estudando, que eu estou trazendo como base para esse estudo. Eu estava aqui estudando esse assunto e resolvi trazer esse assunto, o estudo desse livro como base, né? Para esse assunto aqui, porque é muito interessante. Então, amados, Jesus Cristo, antes da morte de Jesus Cristo, as pessoas iam para este lugar, né? Mas após a ressurreição de Cristo, houve-se uma mudança. Houve uma mudança, não para os não salvos. Os não salvos continuam indo para este lugar chamado Hades, para o inferno, lugar de espera. E o que mudou? Mudou que quando Jesus morre e ressuscita, Jesus agora inaugura o paraíso com aquele ladrão. Então, todas as pessoas que morrem agora, elas vão imediatamente, as suas almas vão estar com Cristo no paraíso. Ocorreu ali uma mudança gloriosa, né? As pessoas não ficam mais neste lugar chamado seio de Abraão. Mas os ímpios não, os ímpios continuarão lá até depois do milênio, do reino milenar de Cristo, aonde eles ressuscitarão, porque irão ressuscitar tanto os salvos quanto os não salvos, cada um no seu tempo. Nós temos até um vídeo falando sobre isso aí. É só você procurar aí a ressurreição dos mortos e nós explicamos em 2 partes sobre esse assunto. Tanto a parte do ímpio quanto a parte dos salvos. Então, observa. Houve uma mudança. Quando Jesus ele ali ressuscitou, ele morreu e ressuscitou para glória e honra do nome do nosso Salvador.
ele fez essa mudança e ali ele inaugurou algo chamado paraíso, onde todos que morreram em Cristo e que estão com ele agora, né? O ladrão, ele continua lá. Para o juiz, né? Final. Vou até ler aqui um texto de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 20, versículo 11, que é o juiz final. Que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que eu estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abria-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu os mortos que nele havia. No caso aqui, o mar, ele dá o corpo, não a alma, que a alma da pessoa não está aqui. Nós vamos ver onde é que elas estão, porque isso aqui é o juízo final. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, ou seja, o Hades. Aqueles que estão lá, eles voltam, né? Porque é traduzido aqui, eu falei para você, traduzido aqui para a nossa língua como um inferno. Mas lá no grego a palavra é Hades, né? E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, esse lugar intermediário, onde essas pessoas estão agora só os não salvos o Senhor tira dali depois da sua ressurreição. Eles, depois do julgamento, serão lançados. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, no final do julgamento final, onde vem a segunda morte, né? O que acontece? Serão lançados no lago de fogo. Isso aí que é uma condenação terrível, né? Lago de fogo com enxofre, o inferno, a morte, o falso profeta e todos aqueles que não aceitaram Jesus serão ali lançados depois do julgamento. Apocalipse 21, 20, né? Nós lemos o 20. Apocalipse 25 diz assim: Mas os outros mortos que não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele por 1000 anos. Então, logo no início do livro aqui, antes de chegar no juízo, em que todos aqui ímpios ressuscitarão para serem julgados, o que acontece? Os salvos estarão com Cristo reinando por 1000 anos, e eles que não têm Cristo, que morreram sem Cristo, aqueles que rejeitaram a Cristo, estarão neste lugar de espera chamado Hades. Mas houve uma mudança para a glória de Deus, uma mudança gloriosa, porque hoje as pessoas estão com Cristo. Vamos ver aqui alguns textos para embasar o que eu estou falando na mudança. Por exemplo, nós vamos ver aqui Atos 7, olha o que diz Atos 7, ó. Atos 7 relata a morte de Estevão, né? Atos 7, capítulo 7, versículo 55, diz assim, ó. Isso aqui é para vocês verem que houve uma mudança de lugar, né? Jesus diz que Lázaro estava onde? Lázaro estava no seio de Abraão. Mas e para o ladrão da cruz, Jesus disse que ele iria estar onde? Num paraíso. Não foi? Então, Jesus fala de dois lugares com nomes diferentes, não é verdade? Então, pronto, este lugar aí é onde ficam os vivos, os salvos hoje, após a ressurreição de Cristo. Então, Atos 7,52 diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho,
clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputa este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Versículo 59 diz assim: apedrejaram Estevão, que invocando dizia: Senhor, receba o meu espírito. Ou seja, para onde é que ele estava indo? E a quem que ele pediu para receber o espírito? Jesus, no céu, né? Não é mais embaixo, aonde vivia ali os mortos que vivia com Deus no passado, mas que morreram. Vamos ver aqui um texto interessante que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 8 a 10. Efésios, capítulo 4, que dá assim a entender, né? A Bíblia de Scofield, um grande pregador, expositor, ela até trata, tem um rodapé que trata sobre esse assunto. A Bíblia de Scofield sugere que na época de sua morte e ressurreição, nosso Senhor desceu ao Hades, né, e retirou os salvos até aquele tempo e liderou uma entrada espiritual triunfal no paraíso, né? E ele baseia isso em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 8 e 10. Ó, para vocês verem. Diz assim: pelo que dizia, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão, o que também antes tinha descido, ou seja, ele teve que ir lá, né? As partes mais baixas da terra. O apóstolo Paulo dá a entender aqui que esse lugar fica nas partes mais baixas da terra, mas não vamos entrar nesse assunto, porque aí tem muitas pessoas que têm suas teorias sobre aonde é que localiza o inferno, e não vamos tratar desse assunto aqui. Tem muitas teorias mesmo sobre esse assunto, muitos teólogos, muitos estudiosos pensam de um jeito, outros pensam de outro, né? Mas Paulo diz que as partes mais baixas da terra é o que está no texto. Então, eu leio aqui o que está no texto. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, ele fez o quê? Pelo que dizia, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, este lugar é chamado também de cativeiro, onde essas pessoas ficavam. É chamado de cativeiro, né? É chamado de cativeiro. Por isso que entendemos que essas pessoas viviam, né? Que morreu antes da ressurreição de Cristo, neste lugar específico de espera. Nós temos aqui outro texto que hoje mostra a mudança que o Senhor fez. Nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 5. Eu já estou encerrando o vídeo, né? Eu só vou dar mais uma pincelada em alguns textos aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Olha para vocês verem esse versículo aqui, ó. Interessante esse versículo, ó. 2 Coríntios 5, 5:8, diz assim, ó. 2 Coríntios 5:8. Cadê? Tá aqui, ó. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muitos desejamos também ser lhes agradável, quer presente, quer ausente. Voltando ao versículo 8 para que vocês entendam. Mas temos confiança e desejamos, isso aqui é um desejo de Paulo, antes deixar este corpo para habitar com quem? Com o Senhor, ou seja, com Jesus. Então, Paulo tinha essa noção de que neste momento agora as pessoas que morrem em Cristo irão para o paraíso aonde Cristo os recebe, diferentemente das pessoas que morriam antes da ressurreição do Senhor Jesus. Então, o foco desse vídeo é esta pergunta: para onde iam as pessoas que morriam antes da crucificação de Cristo? Elas iam para um lugar chamado Hades, onde esse lugar se dividia em dois. Uma parte era chamada de seio de Abraão, onde ficava ali as pessoas que eram salvas, que estavam à espera de Cristo, e um outro lugar que não tem nas escrituras um nome específico da outra parte, mas que a Bíblia, em modo geral, chama de Hades, né? Em termos gerais, chama de Hades, e é inferno, traduzido por inferno. Ficavam as pessoas que não tinham Jesus como Senhor da sua vida, ou que não viviam segundo
a lei do Senhor, né? Não viveram nos caminhos do Senhor, não buscaram ao Senhor, não se entregaram ao Senhor, quiseram viver de qualquer jeito. Essas pessoas iam para este lugar e estão atormentadas. E lembrando que este homem está ali até hoje, né? Ele está neste momento ainda nesse sofrimento. Que coisa horrível, né? E só vai ressuscitar após um milênio. Olha que coisa horrível. E mesmo assim, apenas para ser julgado e ser lançado, juntamente com o lugar onde ele fica, dentro de um lago de fogo. Então eu te pergunto, vale a pena entregar a vida a Cristo ou não? Vale, porque Cristo fez muito por nós. Cristo pagou um alto preço por nós. Cristo, ele se deu por nós. E nós temos que valorizar isso, porque isso foi feito por nós. Você tem hoje uma oportunidade. Você que está vendo esse vídeo, você tem uma oportunidade. E não perca esta grande oportunidade, que é de fazer de Jesus o Salvador da sua alma. Então Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Só te peço uma coisa, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo e deixe assim que esse vídeo fale com pessoas, abençoe vidas, porque com certeza muitos que ouvirem essa pregação e entender o quão ela é importante, entenderão também que só através de Cristo tem a salvação. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia em nome de Jesus.